Fala pessoal, meu nome é Kenny Maciel para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos fazer a instalação do SQL Server 2019 em Cluster. Bom, aqui está o nosso ambiente que a gente vai fazer a instalação do cluster. Como vocês podem ver, eu vou utilizar 4 servidores. O primeiro servidor é o servidor SVW ADDS, que vai ficar o nosso AD, o nosso controlador de domínio. Temos aqui dois servidores que vão fazer parte do cluster, que é o SVW SQL01 e SVW SQL02. Esses dois servidores vão ser feita a instalação do SQL Server 2019. Como vocês podem ver, esses dois servidores, cada um deles vão ter duas placas de redes, onde a primeira placa de rede é uma placa de rede que nós vamos chamar de pública. Ela faz a comunicação com o nosso domínio total. A segunda placa de rede nós chamamos ela de Heartbeat. Essa placa de rede serve única e exclusivamente para a comunicação dos servidores que fazem parte do nosso cluster. Pode ser dois ou mais. No nosso caso aqui vão ser só dois servidores que fazem parte do cluster. E essas placas de rede precisam ter IPs diferentes. Como que elas trabalham? Essas placas de redes ficam mandando sinal para cada servidor que fazem parte do cluster, e se essas respostas não retornarem, ela vai saber que esse servidor está offline, que desligou, que aconteceu algum problema. Se eu tenho uma instância do SQL Server executando aqui, automaticamente essa instância já passa para o outro servidor. Isso de forma automática. A gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente fizer a instalação na prática. Eu tenho aqui também, aliás, como vocês podem ver aqui, eu vou fazer duas instalações, dois nós. Nesse cenário aqui a gente chama cada instalação do SQL Server de nós. Então, eu vou ter um nó CL SQL Server CLSQL01-ST01 e CLSQL01-ST02, e para cada instalação desse nó eu tenho que ter um IP atrelado diferente. Então, não necessariamente eu posso deixar uma instalação, um nó em cada servidor. Eu posso deixar os dois nós em um servidor ou no outro, ou cada nó em um servidor. O nosso quarto servidor será a nossa storage. O servidor vai simular o papel de storage nesse nosso ambiente. Aqui eu vou fazer a instalação do iSCSI, que é uma ferramenta que a Microsoft já introduziu a partir do Windows Server 2012, que facilita muito o nosso trabalho, porque antigamente a gente tinha que baixar o iSCSI Target e fazer as configurações à parte. Aqui já vem integrado no sistema operacional, é só você fazer a instalação dessa feature. Todo cluster precisa ter um IP atrelado a ele também, que nós vamos colocar 192.168.0.20. 0.200, na verdade. Vamos utilizar aqui o Windows Server 2019 em todos os servidores, e nesses dois servidores que fazem parte do cluster vamos utilizar o SQL Server Developer 2019. E uma coisa muito importante, pessoal, para fazer a instalação do cluster, porque o cluster não é do SQL Server, o cluster é do Windows, o Windows Server Failover Cluster, né? O WSFC. É um recurso do Windows. Esse recurso, a gente instalando ele, a gente pode instalar o SQL Server em cima dele, ou seja, ele dá o suporte para que instale o SQL Server e vire um ambiente de alta disponibilidade. Então, eu sou obrigado a ter um controlador de domínio nesse cenário aqui, porque ele só vai permitir fazer a instalação do cluster se a conta que eu tiver logada no momento for de domínio. Se vocês tentarem instalar aí sem a conta que vocês tiverem logada seja de domínio, ele já vai apresentar um erro para vocês. Tá legal? Então, aparentemente é isso. A gente vai voltar aqui algumas vezes para relembrar aqui o nosso ambiente. E antes de nós darmos continuidade, eu tenho aqui um canal no YouTube onde eu coloco diversas videoaulas de várias ferramentas. Então, se vocês gostarem, eu peço que vocês se inscrevam, dê joinha nesse vídeo aqui. Dessa forma, a gente vai compartilhar conhecimento cada vez mais.
Tenho também o meu site kennymaciel.com.br, que aqui também eu vou disponibilizar as videoaulas, os artigos e aqui tem meu contato também. Bom, dito isso, pessoal, então vamos aqui para a nossa ferramenta de virtualização. No meu caso, eu utilizo o Hyper-V Manager, mas vocês podem utilizar outras ferramentas de virtualização também, como, por exemplo, o VMware, que é muito bom também. Bem, pessoal, como vai ser passo a passo, detalhadamente, essa instalação, eu vou clicar aqui para criar as placas de rede. Então, primeiramente, eu vou criar uma placa de rede external. Essa placa de rede aqui, pessoal, vai servir se eu quiser me comunicar com a internet externa, eu vou utilizar essa placa de rede. Vocês podem ver que ela mapeou aqui a minha placa de rede física do meu computador. Então eu vou clicar em OK. Ela vai criar. Eu vou criar uma segunda placa de rede que é internal. Essa placa de rede serve exclusivamente para a comunicação desses 4 servidores nessa rede que eu estou montando aqui agora. Bom, criamos então a placa de rede. Então vamos criar a nossa primeira máquina virtual, que é o nosso AD, né? Que é o SVW ADDS. Pessoal, eu gosto de organizar a instalação do Windows para não ficar bagunçada. Então eu coloco cada instalação na sua respectiva pasta. SVW ADDS, vamos avançar. Generate 1. Bom, eu costumo utilizar 1024 para o AD. Bom, vamos colocar aqui internal. Vamos avançar. Vou colocar no mesmo diretório. Bom, pessoal, aqui você escolhe o número, o tamanho do seu disco rígido dessa instalação. Pode expandir depois, não tem problema, mas eu já vou colocar 50 GB. Vou avançar. Aqui eu vou mapear a minha ISO do meu sistema operacional. Eu tenho uma videoaula falando de como faz a instalação do AD separadamente, a instalação e download dessas mídias de instalação direto da Microsoft. É só vocês procurarem aqui no canal que está disponível. Eu vou mapear, vou avançar, vou finalizar. Bom, ele já criou aqui automaticamente a primeira máquina virtual. Vamos criar a segunda máquina virtual, que é a SBWSQL01. Vamos criar aqui todas já rapidamente. E a por última é a SBW Storage 01. Bom, pessoal, para o SQL Server, como é um pouco mais pesado, eu vou colocar 2 GB de memória. Vamos colocar internal. Vamos colocar aqui 50 GB. Vamos mapear também o sistema operacional. Vamos finalizar. Vamos criar então a quarta máquina. 2048. Internal.
colocar 50 gigas. Vamos mapear o sistema operacional novamente. Pessoal, é meio chatinho isso, né? Mas tem que ser feito, né? Vamos criar aqui então a última máquina, que é a nossa storage. Para storage eu vou utilizar também 2048. Internal. Vamos colocar 50 gigas. Lembrando, pessoal, que aqui não é o disco que nós vamos utilizar para fazer o particionamento, para apresentar no cluster. Esse aqui é o disco do sistema operacional da storage. Vamos avançar. Vamos mapear também o Windows. Vamos clicar em Next. Finish. Bom, então aqui vamos iniciar todas. Start. Start. Pessoal, aqui na storage já vamos criar um disco. Já vamos criar um disco já para particionar lá na frente. Então vamos escolher aqui a SCSI Contour. Vamos adicionar o hard drive. Vamos ver onde nós vamos mapear ele. Vamos colocar ele aqui. Disk 01. Vamos avançar. Dynamic. Vamos colocar aqui disco 01. Next. Vamos criar um tamanho aqui de 150 gigas. Vamos clicar em OK. Vamos abrir cada máquina agora. Bom, vamos lá. Vamos instalar. Vamos para a última máquina aqui. Bom, vamos instalar aqui o Data Center Evaluation. Vamos avançar. Aceita. Custom. Avançar. Já vai começar a instalar. Vamos para a segunda máquina. Aceita os termos. Avançar. Avançar. Próximo. Avançar. Aceita. Avança. Avança. Bom, vamos instalar aqui. Bom, pessoal, então aqui está fazendo a instalação do nosso sistema, dos nossos sistemas operacionais. Vamos aguardar concluir. Bom, pessoal, então, como concluiu aqui a instalação, vamos colocar a senha aqui do administrador. Bom, pessoal, então só colocar as senhas, né?
Bom, então vamos começar aqui pelo AD. Já vamos configurar então a placa de rede. Já vamos definir então aqui o IP, né? Para a gente já promover esse computador aqui, esse servidor aqui é um domain controller. Um 92.100, né? Seguindo aquele nosso planejamento lá, 92.168.100. Subnet classe C, vamos colocar aqui o DNS, vamos clicar em OK, OK, vamos fechar, vamos então instalar o AD. Então vamos instalar aqui então Active Directory Domain Service. Vamos avançar, avançar, avançar. Vamos reiniciar se necessário. E ele vai instalar. Bom, então antes vamos deixar ele aqui. Vamos então vir na segunda máquina aqui. Já vamos fazer o rename já também. Na verdade é aqui, computer name. Vamos também desativar o firewall. Pessoal, e também não esqueça de desativar todos os firewalls, porque esses firewalls impedem também de ingressar no domínio, impede a comunicação dos servidores entre si, e isso atrapalha bastante. Desativa também esses internet aqui, Explorer, porque de repente você precisa fazer alguma busca na internet, algum download das ferramentas do SQL Server, ele bloqueia tudo. Bom, então como a gente tinha renomeado essa primeira máquina SVW-SQL 01, vamos vir aqui no painel de controle já para renomear a placa de rede, porque a gente já vai aproveitar e adicionar a segunda placa de rede. Vamos colocar public. Alteramos então a placa de rede para público, renomeamos o computador e desabilitamos o file e o Internet Explorer. Então vamos desligar. SVW-SQL 01 foi. Vamos então a 02. SVW-SQL 02. Vamos desabilitar todos os firewalls. Vamos desabilitar, colocar offline todos esses. Vamos vir no
painel de controle. Vamos desligar. O AD está aqui. Mas antes disso, vamos já adicionar a segunda placa de rede, né? Que é a Heartbeat para os servidores que fazem parte do cluster. Adicionar. Vamos colocar uma internal. Settings. Network Adapter. Vamos colocar também internal, ok. Vamos iniciar elas novamente. Vamos ver a SVW Storage 01. Vamos colocar SVW Storage 01, SVW Storage 01. O firewall já está offline. O IE também. Essa daqui só precisa mesmo de uma placa de rede. Então essa daqui vamos apenas reiniciar. Está reiniciando. Vamos vir aqui no AD então, né? Bom, o AD foi instalado. Vamos promover ele a um controlador de domínio. Ah, só uma coisa, né? Até o Windows Server 2008 a gente podia vir aqui e escrever dcpromo, né? A Microsoft desabilitou essa funcionalidade. É tudo via Server Manager. Vamos clicar aqui, promover aqui. Eu tenho uma videoaula também exclusiva de instalação do Active Director, falando sobre a instalação completa e as informações. Bom, aqui vamos clicar em adicionar uma nova floresta, porque nós não temos nada, né? Bom, no domínio eu vou colocar kenny.com. Vou atribuir uma senha aqui para o meu controlador de domínio. Vou avançar. Bom, ele está falando que eu não tenho DNS ainda, mas não tem problema, vamos avançar. Aqui ele vai verificar se o nosso nome NetBIOS está disponível no domínio, né? Se não tem criado ainda. O nosso nome NetBIOS vai ser o Kenny. Aqui é onde ele vai armazenar os arquivos do Active Director. Vamos manter no diretório padrão. Vamos avançar. Está verificando os pré-requisitos. Todos os pré-requisitos estão ok, apenas 2 alertas, mas não tem problema, vamos instalar. Bom, enquanto ele está instalando, vamos passar aqui para SVW-SQL 01. SVW-SQL 01, tudo offline, legal. Vamos vir aqui no painel de controle e verificar a segunda placa de rede, que é a nossa placa de rede Heartbeat. Ethernet, Public, essa aqui é a nossa segunda placa de rede. Vamos então colocar o nosso IP, né? Lembra do nosso IP? Nosso IP para Heartbeat é 10.0.0.1. Vamos atribuir aqui 10.
10.1, subnet de classe A mesmo, não tem problema, aqui a gente não põe nada, vamos vir aqui em Wins e marcar desabilitar NetBIOS, vamos clicar em OK, OK e OK. Vamos verificar no nosso segundo servidor. Painel de controle. Network Share Center. Vamos verificar nossa segunda placa de rede. Ethernet, vamos colocar Heartbeat. Então aqui será 10.0.0.2. Advanced Wins Disable Network over TCP. Ok. Vamos verificar nossa AD, já instalou, ele reiniciou. Bom, nosso AD já instalou. Pessoal, o que a gente precisa agora é criar um usuário domains admins, porque para fazer a instalação do cluster, esse usuário precisa ser membro sysadmin, né? Ele precisa ter total acesso, total permissão do nosso domínio. Então, para isso, vamos vir aqui em Administrative Tools, Active Directory, Users and Computers. CVW-ADDS, desabilitado, desabilitado, só o IE aqui que nós não desabilitamos, vamos desabilitar. Ok. Então esse é o nosso AD, nosso Active Directory. Pessoal, boas práticas, né? Microsoft recomenda criar uma unidade organizacional para dividir os seus grupos de usuário da sua empresa, né? Você vai ter uma unidade organizacional para o time de marketing, desenvolvedores e assim por diante. Dessa forma, o gerenciamento e atribuições de algumas regras específicas fiquem mais fácil, né? Então, vou criar uma SQL Server Administrators e aqui dentro eu vou criar um novo usuário. Vou colocar Kenny. Kenny Maciel. Meu logon de rede vai ser Kenny. Vou colocar aqui uma senha, então, para o meu usuário Kenny do domínio. A única coisa que eu vou marcar aqui é o usuário, password nunca expira. Account desabilitado, não pode alterar os só isso. Vamos avançar, vamos finalizar. Bom, qual que é a permissão então que eu vou dar para ele? Todos os usuários eles iniciam com permissão apenas de domain users, né? Então eu vou colocar aqui domains admins. Vou falar que esse cara aqui é administrador do meu ambiente, né? Domain admins. Vou clicar em OK. Bom, então aqui a parte do nosso controlador de domínio está ok. Depois a gente vai voltar aqui e vai verificar aqui os computadores que ingressaram no domínio. Então, bora lá fazer a configuração então
das placas de rede para ingressar esse pessoal aqui todos no domínio. Heartbeat ok, public. Então vamos lá, seguindo lá, o 9201, 9202, vamos lá. Nove dois um seis oito zero ponto um, classe C. DNS, vamos apontar lá para o nosso servidor AD Active Directory, que é o 100. Vamos aqui fazer mais uma configuração. Tá, então clicamos em OK. Vamos então para a máquina SBWSQL 02. Nove dois um seis oito zero dois, classe C. 192.168.0.100, que é o IP do nosso Active Directory, que está fazendo o papel de DNS. Vamos ver então a nossa servidor storage. Nome ok, tudo ok. Vamos então colocar o IP. Então, como nós tínhamos definido, vai ser 50. Aqui, public. Um 192.168.0.50. 192.168.0. Servidor AD, DNS. Tá ok, tá ok. Bom, então vamos abrir aqui novamente o Server Manager, né? Que é a nossa última etapa. Que é ingressar agora esse pessoal aqui no domínio que é o Kenny. Não precisa pôr .com, né? Porque se a resolução tiver ok, ele já vai reconhecer. Resolução de nomes, né? Como na verdade eu coloquei o usuário errado. Bom, vamos esperar ele dar o erro aqui. Enquanto isso, vamos ingressar essa outra máquina aqui no domínio. Como o meu usuário é domain admin, eu tenho permissão para fazer ingressar no domínio. Vamos colocar aqui Kenny, aquela hora eu tinha colocado um outro usuário. Opa, ele deu a resposta já? Ainda não. Vamos ingressar o último servidor no domínio, então. Opa, uma máquina que já está no domínio. Vamos dar OK, reiniciar rapidamente. Restart, está restartando. Opa, outra máquina no domínio. Vamos restartar. Então agora a gente está inserindo todas as máquinas no domínio e fazendo o restart delas. Essa daqui está demorando um pouquinho mais. Mas foi, ok, restart.
Opa, uma aqui já foi. Então, as máquinas já estão no domínio. Vamos ingressar então com o usuário que nós criamos no AD, que é o Kenny. Ó, aqui o meu domínio já está atribuído automaticamente. Então não precisa colocar o domínio barra usuário dessa forma, né? Porque já está no domínio, mas não tem problema eu colocar novamente. Bom, 3 máquinas no domínio. Então, pessoal, se nós virmos aqui no AD, todos os servidores vai estar constando aqui já no nosso computadores. Só tinha que atualizar. Ó, nossos 3 servidores. Então, ok. Vou mostrar novamente. Então, pessoal, vamos fazer aqui um teste rápido, ver se ele está resolvendo o nome. SVW WADDS. Ó, resolveu. Ping 192.168. 192.168.0.1, que é o outro servidor, né? Esse aqui é o 2. Vamos pingar o 1. Estamos pingando esse. Resolveu. Isso, pessoal, é muito importante, porque a comunicação tem que ser feita com sucesso aqui, porque a gente vai ter problema caso não tenhamos sucesso aqui no ping, a gente vai ter problema lá quando for criar o cluster. 80.2. É importante pingar 50 também, que é a storage. Pingou com sucesso aqui. Pingou com sucesso aqui também. Bom, pessoal, então essa foi a primeira etapa da nossa configuração do Cluster SQL Server 2019, instalação e configuração dos sistemas operacionais. A nossa segunda videoaula vai ser configuração dos sistemas de disco, né, a SCSI. Então, essa é a primeira aula, assista e assistam as próximas também. Fico por aqui, abraço e até a próxima.